Olá, amores e amoras! Hoje a gente vai falar sobre referencial e trajetórias. Mas antes eu gostaria, de pedir que você deixasse o seu like no vídeo, comentasse, me seguisse e apertasse o sininho para sempre receber as informações deste canal aqui que fala sobre física e outras coisas. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre trajetória referencial, é muito importante que a gente entenda a diferença de referencial. Então, os próximos 3 slides será para a gente entender, nos próximos 2, na verdade, será para a gente entender como o referencial ele vai, como é que eu posso dizer, diferenciar uma situação da outra. Então, nos próximos 2 slides, esse e mais um, a gente tem o mesmo carro se movimentando, só que o referencial vai mudar a forma com que a gente observa esse movimento. O primeiro, você é o observador desse carro e você tem a mesma velocidade desse carro, ou seja, você está em movimento junto com o carro, mas não dentro do carro. Então, observe só. O carro, você percebe que ele está se movimentando, porque você está vendo ali o tracejado, se deslocando. Vou colocar para voltar. Como é que você observa que o carro está se movimentando, sendo que aqui o carro ele não sai dessa posição? Como é que é possível o carro ficar nessa posição aqui, onde eu estou desenhando a estrela, Se você observar, ó, o slide ele está rodando, mas o carro sempre está nessa mesma posição aqui. Então, como é que a gente consegue analisar se esse carro está em movimento ou não, Já que você não está vendo o carro se deslocar nessa posição aqui, do teu visor do celular ou do computador. O que a gente vai utilizar para a gente analisar é o fato dessa linha tracejada da divisória da pista e a própria placa se movendo. A roda gira, a linha tracejada passa e a placa se aproxima. Então, nesse caso, você é um referencial em movimento. Você é um observador em movimento e para você poder analisar se o carro está em movimento ou não, você precisa de um objeto, que é um referencial em repouso, um referencial inercial. Então, recapitulando, você, que é o observador, está em movimento junto com o carro, do zero. Você está parado junto com o carro agora, e você vai começar a se deslocar junto com o carro. Então, em 3, 2, 1, você se movimenta junto com o carro. Então, você é um observador em movimento. E aí você vai observar que a placa, que é um referencial inercial em movimento. Então, você, a partir disso, consegue analisar o movimento do carro. Só observando o carro você não vai fazer isso. Agora, a gente tem um outro caso. Você é um observador em repouso, você está observando essa placa aqui, e essa placa também está em repouso. Essa placa aqui, ó, ela está parada. Nossa, tá horrível essa letra. Deixa eu até apagar aqui. Essa placa está parada, está fixa aqui. Então, como é que a gente vai analisar se esse carro ele vai se movimentar ou não? É só a gente, se a gente está parado, a placa, que é o nosso referencial inercial, também estará parada e o carro logo vai se movimentar. A roda começou a girar e o carro começou a se deslocar. Então, a gente fez análise do mesmo carro em 2 momentos distintos. Quando o observador, no caso você, estava em movimento junto com o carro, e no outro caso em que você estava parado e o carro estava em movimento. Beleza? Agora aqui, para a gente diferenciar o caso, a gente é externo, e a gente vai analisar aqui agora uma coisa que é a trajetória. Beleza? A trajetória a gente só consegue analisar ela firmemente se a gente não estiver junto dentro do local. Porque se a gente estiver dentro do avião, dentro do carro, por exemplo, a gente pode ter uma informação diferente, a gente pode acabar dando uma afirmação errada sobre qual seria a trajetória de fato daquele objeto. Então é o seguinte, a gente tem um avião aí e a gente tem esse avião com míssil. Beleza? Se esse míssil for largado do avião, a primeira coisa que a gente imagina é, se o avião está em movimento, o míssil vai cair aqui, Então o míssil vai para trás do avião. O que acontece não é isso. Se liga, quando a gente observa o movimento, o míssil ele sempre fica exatamente abaixo desse avião.
Estão conseguindo observar? O míssil sempre fica exatamente abaixo do avião. Isso acontece por quê? Se o avião já está se deslocando, esse míssil tem a mesma velocidade do avião. Ele está em movimento junto com o avião. E a gente, né, discrimina isso, a gente classifica isso como inércia. Então o míssil se desloca junto do avião. Beleza? Então quando o míssil ele é solto, essa velocidade não some. Ele continua com essa mesma velocidade, só que ele começa a cair. Então vamos dar números aqui. Se o avião se desloca para frente a 1000 km por hora, esse míssil também está se deslocando para frente com 1000 km por hora de velocidade. Quando for largado, ele continuará com essa velocidade para frente, só que ele vai cair devido à ação da gravidade. Então isso daqui é você observando fora do avião, o avião indo para a direita, e você iria ver esse míssil aqui. Agora, se você tivesse numa posição que não é do lado de fora, se você tivesse numa posição dentro do avião, você teria visto uma trajetória diferente do que essa daí. E um exemplo que eu vou dar é esse caso aqui. Ó. Imagina que você está dentro do carro. Né? Como é que você sabe, né, que o carro está em movimento, sendo que você está em repouso junto com o carro? Você está em movimento junto com o carro. Você poderia dizer, né, que todas as outras coisas estão em movimento e você está em repouso, já que você não sente o movimento do carro, a não ser nas curvas, é claro. Mas aí, ó, é bem sutil. Você vê as faixas aqui, ó, se aproximando, indo e vindo, indo e vindo, e o que está lá na frente, né, no caso aqui as árvores, ó, eu dei um ar de aumento de tamanho, você percebe as coisas, elas estão se aproximando, né? Você, por exemplo, está querendo ir para a montanha. Você vai viajar e você vai para a montanha. Aí você está vendo aquelas montanhas bem pequenas. E à medida que vai passando 10, 20, 30, 60, 100, 120 quilômetros, essas montanhas elas vão ficando cada vez maiores. Você vai subindo depois por elas. Ou seja, o aumento do tamanho das montanhas significa que você está se aproximando delas. Essa é uma forma que a gente tem aí para analisar esse tipo de movimento e, consequentemente, a trajetória do corpo. Então, a trajetória que a gente vai observar estando dentro do objeto em movimento não vai ser a mesma se a gente estiver fora do objeto. Então é isso, aula de trajetória aqui. Se você gostou, deixe seu comentário, me segue aí para mais vídeos, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe aí com outras pessoas que precisam saber desse conteúdo também. Valeu!